Bom dia! Hoje é quinta-feira, 15 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Rogério Conde e hoje vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, feriado de Corpus Christi, vamos falar de turismo. Para tratar do tema, eu recebo o presidente do Santos e Região Convention Visitors Bureau, o empresário Alex Mendes, o empresário do setor de turismo, Vitor de Souza. Bom, primeiro quer dizer que é um prazer ter vocês aqui, dois amigos, é uma satisfação maior ainda, Vitor. Muito bom ter você aqui. Vitor é uma pessoa que conhece muito de turismo, há muitos anos no mercado. Alex, um empresário que se destacou também bastante nessa área e agora presidindo essa entidade importante, que é o Visitors Bureau, o Santos e Região. E quero aproveitar, inclusive, até com o feriado e tudo, para a gente possa saber um pouco mais do que está acontecendo nesse mundo de turismo, principalmente para a nossa cidade e para a nossa região. Na visão de vocês, o setor de turismo tem enfrentado a crise? Vitor? O setor de turismo, na minha opinião, sempre foi muito criativo e já venceu anteriormente várias outras crises, não é? Governo Collor, planos cruzados, uma série de coisas antigas, aí, inclusive a especialização do segmento. A crise atual é uma crise que afeta todos os setores, não é? E não seria diferente do turismo, que inclusive as pessoas, como deixam para viajar e para tomar alguma atitude de viagem, depois de outras necessidades primárias, né? Comer, saúde, educação, uma série de outras coisas. Fosse um supérfluo, né? Mas não é. No fundo não é, porque turismo é saúde, turismo é educação, turismo é cultura, turismo é esporte, uma série de coisas. Isso é a grande salvação do turismo, a imaginação e criar novos segmentos. Turismo de negócios, não é? Uma série de outras coisas, como turismo de aventura, turismo ecológico. Quer dizer, você sai por aí afora e o turismo tem um braço muito grande, né? Até só completando, o próprio segmento dos cruzeiros marítimos e tudo, entraram nisso muito forte, fazendo os cruzeiros temáticos e tudo, que eu acho que foi uma forma também de passar por esse momento, né? Você vê que a criação de grandes navios é a prova disso, né? Os grandes navios que roubam dos grandes hotéis, né? Porque são verdadeiros hotéis flutuantes, hoje é uma moda mundial, né? Então, esse segmento também é muito aquecido. Perfeito. Alex, você está agora presidindo uma entidade importante no segmento que congrega vários operadores assim da cidade de turismo, das outras cidades, tudo. Como é que você está enxergando esse momento? A gente sabe, o Vitor falou muito bem, pontuou a questão de você ter essa criatividade e acabar inventando e criando novos atrativos e tudo. Na entidade, como é que isso funciona? Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui, tá? É um prazer. E como você falou, com amigos ao lado, né? O turismo nessa crise, como o Vitor comentou, a gente tem que ser criativo, né? Uma coisa que melhorou bastante foi o turismo doméstico, né? O turismo estrangeiro para o exterior, ele deu uma diminuída, deu uma caída, até por culpa do câmbio, do dólar, tá? Isso melhorou um pouco o doméstico. Se você pegar a temporada de verão, o carnaval, a Páscoa, então sempre esses feriados, na nossa região aqui, os hotéis tiveram um movimento bom, a gente teve um fluxo bom de turistas, tá? Mas, em contrapartida, o turismo de negócios, que é o que movimenta a hotelaria, o que movimenta boa parte desse mercado de turismo, ele caiu bastante, né? Por culpa das empresas, que elas tiveram que apertar o cinto, tiveram que enxugar, então isso deu um reflexo bastante grande aí nesse mercado. E aqui na nossa região, não diferente do resto do país, o pessoal tem que ser criativo, tem que mexer em tarifas, tem que olhar para dentro, né? Tem que ver os seus custos fixos e tentar equalizar de novo a balança, né? Porque na nossa cidade, Santos, de um modo geral, é uma cidade muito bonita, que tem um atrativo, esse apelo da praia, mas hoje a gente não se limita mais à questão sazonal, né, no verão. E também hoje nós temos equipamentos como centro de convenções e tudo que acabam impulsionando de alguma forma isso.
Como é que a hotelaria está enxergando isso? Está procurando se utilizar mais ou ainda ela está dependendo muito da sazonalidade das temporadas de verão, por exemplo? O grande volume é sempre na temporada de verão, né? Até pela característica que a gente tem, pela praia, ainda existe uma tendência de você ir para a praia no período quente, no período de verão. Mas a gente não tem só isso. A gente tem 160 quilômetros de praia na nossa região metropolitana, que é Bertioga até Peruíbe, que complementa aqui o Santos Região Convention Visitors Bureau. Mas, como o Vitor falou no começo, a gente tem todos os outros tipos de turismo, seja de negócio, religioso, cultural, de aventura, temos tudo aqui na nossa, náutico, temos tudo aqui na nossa região. E você pode se utilizar da nossa região o ano todo. Só que precisa um pouco mais de sincronia, de sinergia, seja do poder público, seja da iniciativa privada, né? Então precisa um pouco mais de engajamento de todo mundo para que isso comece a fluir e gerar um pouco mais de frutos. E existe assim um compromisso na questão de você aprimorar, capacitar o receptivo, tudo isso, porque eu acho que a gente acaba encontrando de tudo, em todos os lugares. Às vezes as pessoas falam porque lá fora... Não, eu já tive a oportunidade de viajar para fora do país e encontrar, às vezes, um receptivo não tão bem preparado. Eu acho que como o turismo é uma vocação da nossa cidade, principalmente da nossa região, eu acho que é importante esse empenho e tudo. Vocês enxergam isso, a entidade, prefeitura, associações, tem tido esse investimento? Olha, o último sinal de qualificação, aprender uma nova língua, de qualificação na profissão foi dado aí no Pro-Turismo agora, do que o ministro lançou, né? Então, uma das vertentes é a qualificação profissional, né? Mas nos vários âmbitos, desde que vá a gente pensa sempre que o turismo é agência de viagem, é hotel, é rentacar. Falar nisso, o rentacar está super aquecido, tá? Não se encontra carro às vezes. Então, você vê, é um segmento do turismo que está aquecido. E aí, a qualificação profissional, ela vai desde a hotelaria, que é a principal, que é a mais vista, por exemplo, que é a mais pronta, né? É a primeira. É a primeira, frente, né? restaurantes, mas a qualificação na agência de viagem, no operadores turísticos, nos renta-cars, sabe, da atividade taxista, o transporte de uma maneira geral, o motorista de ônibus que faz a linha regular, ele não deixa de lidar com o turista, quer dizer, tudo é turismo, né? Então essa qualificação é essencial, mas é muito difícil de pôr em prática. Ela depende muito. Hoje é feita pelas entidades como o Biro, por exemplo, que há muitos anos, e o Alex tem olhado isso com bastante atenção, de qualificar pelo menos o segmento Santos na área de hotelaria, de restaurante, de taxistas. Isso o Biro tem feito até com perfeição. Mas é custoso e precisa do auxílio também de todos os pares, tá? De todos os envolvidos, né? E muitas vezes você não tem, como ele falou, a reciprocidade, tanto do município quanto dos parceiros. Que, sabe, quando você fala custos, as pessoas não gostam que mexa no bolso. E isso é importante que se mexa no bolso para qualificar. Não. Sem isso não tem como. O Biro agora está nessa linha, né? O Biro está fazendo 2 workshops, um agora dia 26 de junho em São Vicente e um dia 6 ou 7 de julho em Cubatão, junto com a Associação Comercial. Ah, tá? Perfeito. E a ideia é excelência no atendimento e na hospitalidade. Tá? É gratuito. É na Associação Comercial de São Vicente de Cubatão, como eu falei, tem duração de 2h30 e quem dá o curso é o Alexandre Nunes, que é o responsável pelo Biro, né, o nosso gerente executivo. O Alexandre Nunes, é um grande estudioso e entendido do turismo. Já participou aqui do Bom Dia Baixada como convidado também, realmente ele entende bastante do setor. E às vezes, setor. Como ele falou, gratuito, às vezes você não tem um retorno, mesmo sendo gratuito. Parece que as pessoas não valorizam. Não valorizam. De repente, se você cobra, aí as pessoas participam. É uma coisa... Mas existe, até vocês dois que conhecem bastante do meio, existe assim, uma união entre os empresários do setor e tudo, por exemplo, no segmento da hotelaria, eles se falam, existe esse empenho de você aperfeiçoar o setor? Eu digo, por exemplo, que como você também parte, mas atuo no segmento da construção civil. Na construção civil é muito difícil.
o diálogo entre os empresários São da todos construção. amigos, mas eles para trabalhar juntos é complicado. Exato. Salvo algumas. Mas você tem dificuldade, às vezes, de colocar um aperfeiçoamento para os seus colaboradores, para você. E no meio do turismo, eu acho que é muito mais importante até no turismo, porque é a linha de frente mesmo. Agora, com essa questão da oscilação do dólar e tudo isso, eu entendo, e acho que a gente percebe, isso é até natural, que se dê uma aquecida no mercado interno, né? Que as pessoas procurem, de repente, viajar. Não sei se estou falando alguma bobagem, mas às vezes evitem de sair do país e acabem, de repente, conhecendo outros estados, outros pontos turísticos. Não sei se o Alex concorda com o empresário, quando ele falou são amigos, mas são concorrentes, vamos falar assim. Eles não se conformam, por exemplo, com a possibilidade que a ajuda mútua, né, por um benefício mútuo... Todos vão ganhar mais. Todos vão ganhar. E cada um tem a sua expertise e aí vai da capacidade de cada um. Cara, nem todos são Einstein, por exemplo, nem todos. Sim. Você vai para uma banca, você faz a pesquisa, mas alguém vai descobrir alguma coisa a mais do que o outro. Claro. Senão teríamos que ter o comunismo. O comunismo é igual para todos. Bom. É por isso que e a diferença é aquele que trabalha, aquele que pensa, né? Sim. Alguém tem que pontuar, alguém tem que puxar a fila, Exatamente. Né? Então, existe uma tendência, não estou falando só daqui, estou falando no mundo, de trabalhar por região. O litoral mais famoso do mundo é Côte d'Azur. E ali é um conjunto de cidades. Então, você tem isso. Gramado e Canela também faz parte de um conjunto, se não me engano, são 27 cidades, uma coisa assim. Campinas também, são 22, se não me engano. E Campinas é que é o líder daquela região deles. E você tem, desde o circuito das flores, das águas, das frutas. Isso o que é? Isso é o coletivo que está trabalhando para ajudar todo mundo. Atrair fica mais barato, a região. Fica mais barato, você consegue colocar mais atrativo e atrair mais gente. Se um sozinho tentar fazer isso, não vai conseguir. Por isso, o objetivo de alavancar a região da costa da Mata Atlântica. E o trabalho do Biro é basicamente nessa mesma linha, né? Inclusive, isso é um legado que o Biro deixou. Há 14 anos atrás, a gente trabalha o nome Costa da Mata Atlântica. Hoje, o governo do estado e o Ministério do Turismo já incorporaram esse nome. Hoje, nós somos conhecidos como roteiro turístico da Costa da Mata Atlântica. Isso foi originado aqui, né? Inclusive, existe uma tendência aí, uma ideia que estamos estudando, conversando com todo mundo, para que a gente mude o nome do Convention Bureau de Santos Região, que por ego é uma coisa que não agrada a todos, e provavelmente ele vai virar mais simpático, Costa da Mata Atlântica, Convention Bureau. Costa da Mata Atlântica, né? Porque aí os outros que não são Santos, mas que compõem, se sentem mais à vontade. Inclusive, viu, Alex, não sei se você lembra, no início, lá que eu sou velhinho, né? Então, no início da criação do Biro, quando a gente... Você é um dos culpados, no bom sentido, dele existir. Quando a gente bolou a possibilidade de colocar uma marca, colocou-se Mata Atlântica, né? Foi votado pela maioria dos envolvidos, né? Houve uma polêmica muito grande do contra. Por que Mata Atlântica? Mata Atlântica vai desde lá de cima até lá embaixo. Por que essa região só? Então, por quê? Porque existe a Costa Verde, a Costa do Sol, né? Então, a nossa é a Costa da Mata Atlântica. Foi difícil segurar essa marca. E com muito mérito, com muita capacidade, o Biro levou isso em frente. E o Alex tem lutado com... Quer dizer, tem uma participação importante, com isso, a gente acompanha. Para que a marca tenha sido realmente fixada definitivamente. Hoje não se fala mais quase Baixada Santista, graças a Deus, né? Não, e é importante que é Baixada o é pejorativo, né? É por causa da Baixada Fluminense, esse negócio que tinha aquele problema de violência, né? Mas o setor unido, eu acho que isso impulsiona mais. Nós tivemos, Alex, a oportunidade, Vitor, não sei se o Vitor sabe disso, nós tivemos junto num evento no Guarujá, por ocasião da vinda do deputado Herculano Passos, deputado federal que naquela ocasião era o presidente do Comitê de Turismo Nacional,
Comitê Nacional de Turismo. E ele estava encabeçando a campanha de legalização do jogo novamente no Brasil. Depois ele, inclusive, teve uma participação aqui no Bom Dia Baixada, falando disso tudo. Como é que vocês enxergam isso? Essa questão que é polêmica. Polêmica, sim, eu tenho uma opinião formada a respeito, mas eu já escutei de tudo a respeito. Do jogo? De você legalizar a volta do jogo, ter o jogo novamente no Brasil. Como é que vocês enxergam isso? O jogo já existe no Brasil. Tá? A questão de alavancar o turismo. O governo é o maior banqueiro do jogo no Brasil. O governo arrecada uma fábula que até hoje eu não sei onde que vai parar esse dinheiro. Ninguém sabe. Tudo é tanto para cultura, lotomania, loto fácil, quina, cada dia ele inventa uma. Fora o bicho, né? O governo ganha na loteria todos os dias, porque todo dia tem loteria. Era só federal, ele criou uma série. E você lê lá atrás que é tanto para a saúde, tanto para a educação, mas você não vê o efeito isso, porque o caixa do governo é um só. Aquilo cai lá. O grande ganhador disso é o governo, a Caixa Econômica, que é do governo, que faz a gestão. Eu gostaria de uma loteria só, da para as Santa Casas do Brasil, por exemplo, como é em Portugal. O Totobola, em Portugal, vai para Santa Casa. Então, lá não tem problema as Santa Casas. Né? As casas pias, onde que atende as pessoas de idade. Então vai todo ele, o Totobola, que é a loteca, vai todo destinado para as Santa Casas. Quer dizer, se pelo menos pegasse alguma coisa disso aqui, destinasse para algum órgão, para a saúde, para a educação, mas a gente é um confete, a gente não sabe para onde vai. Então o governo, inicialmente, não tem interesse nenhum, porque vai acabar tudo isso, né, praticamente. Ou vai diminuir. Não sei se vai acabar. Não sei se vai acabar. Mas diminui, né, Alex? Bastante. Se você pegar o bingo, se você pegar o próprio cassino, né, que é os dois grandes assuntos aí em pauta quando se fala de jogo, são eventos diferentes de uma loteria. Né? A loteria tu vai lá toda semana, no bingo você vai todo dia ou você vai de tempo em tempo? Mas vai diminuir, vai desviar. Mas eu acho que todo país desenvolvido tem jogo. Por quê? Todo país desenvolvido tem jogo. Será que é tão ruim? Será que estão todos errados e nós estamos certos? Então, assim, eu acho que... Porque eu acho que alavanca demais o turismo, porque tudo que envolve... E a economia. Exato, tudo que envolve... Você envolve o mercado de artista, por exemplo, de shows. E assim, o problema é que a gente começou o bingo lá atrás de uma forma não da mais correta possível. Você tinha ali falhas na lei, você tinha falhas na fiscalização e no acumular dos anos, isso acabou virando uma bola de neve. Né? Até o ponto que resolveram, ao invés de regularizar, finalizar, acabaram, né? Como é mais fácil. Mas o quanto isso pode arrecadar de imposto? Não, impressionante. E eles acabaram o jogo faz tanto tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Segundo um levantamento que tem, com a volta do jogo, dos cassinos no Brasil, a expectativa é de que em 5 anos, triplique o que seria arrecadado se, por exemplo, fosse introduzido novamente o CPMF, os cheques. Então, cheque já quase ninguém usa. Você triplicaria a estatística que tinha. Chamaram, na ocasião, para a Comissão Nacional de Turismo, para a ex-prefeita de Las Vegas. Ela disse que só 30% da arrecadação toda era do jogo. O resto era tudo ligado a shows, gastronomia, o entretenimento, isso tudo. Então, eu acho que para o Brasil, para o tamanho continental que nós temos, para a diversidade de atrações turísticas que a gente pode explorar, o cassino acho que seria, o jogo seria muito bem-vindo. O cassino atrai, inclusive, a qualificação profissional, tá? Ele precisa de profissionais capacitados. Então, atrai em vários segmentos que atende o famoso jogo, cassino. O cara vem para jogar e acaba passeando, tendo lazer. Geração de empregos, uma quantidade enorme de novos postos de trabalho dentro do segmento. Eu sou a favor do cassino, tá? Porque é como você falou, qualquer lugar do mundo que se dê conta que é importante para a economia e para os visitantes que estão no lugar, o cassino é importante por tudo, até por causa do segmento. Tanto que, de repente, você escolhe
um lugar como Lisboa, eles foram colocar o cassino no Estoril, que hoje é muito próximo, mas era muito afastado na época, era exatamente para incentivar. Como agora tem na Expo, que também é uma área afastada de Lisboa. Então, você vê que vai criando. Então, de repente, você cria um cassino no Piauí, como eles criaram em Las Vegas, que não tinha nada, e de repente você ativa um lugar. Né? A ideia do governo seriam por número de habitantes. Então, só São Paulo que teriam 2. Se eu não me engano, São Paulo teriam 3. Se eu não me engano, cassino era 1 por estado e São Paulo 3, e bingo por habitante. Também. São Paulo teriam 3 pontos. Seria interior, a região de Campinas, a capital e litoral. Sim. E o Rio também, acho que 2, e o resto dos estados. Mas isso vai também, você vai aperfeiçoando. Quando você chega à conclusão que os Estados Unidos, na hora que fez, por exemplo, Las Vegas, não tinha nada. Não tinha nada. Aí Atlantic City, por exemplo, que eles queriam fazer o Las Vegas do lado de cá, também basicamente não tinha atração nenhuma para cassino. Não tem o mesmo resultado econômico então, que deu Las Vegas, você né? tem então, alguns nem lugares... todo lugar funciona. Não, pode acontecer. Mas, a princípio, eu acho que tudo que vem junto com a atividade para o turismo, eu acho que você acaba levando como é o golfe. Você vê o golfe, a família se desloca, às vezes um integrante da família pratica o esporte, se desloca para vários lugares do mundo atrás de um campo de golfe. E atrás do campo de golfe você tem todo um resort, tem às vezes bom de cidade. Então são segmentos que você vai... Você gosta de golfe? Que você vai... Eu não jogo, mas temos amigos em comum que jogam. Bastante. Eu tenho até vontade de Tem um começar. campo de golfe muito bom em São Carlos, muito, muito bom. Ali onde que tinha a base da TAM, campo de golfe, só gringo lá, rapaz. Então você vê uma cidade e você, de repente, São Carlos, né? Não, exato. Tem uma universidade famosa. Você cria um atrativo, você qualifica, um atrativo maior. Você qualifica. Você não quantifica, você qualifica. Inclusive, uma das preocupações aí desse projeto de lei aí que o ministro colocou, que é o Proturismo, ele, inclusive, a preocupação que nem o Alex falou, é com a regionalização, de você criar forças regionais que realmente levante a região. Qual é a característica da região de Santos? Santos tem um montão, como ele falou, sabe? Então, a gente precisa escolher uma mais forte para que o governo contribua com isso. E daí vai pegando de resto. A gente não pode chegar lá com confete. Sim. Então, tem regiões que têm essa característica. Você vê, São Carlos, de repente, né? Tinha o Museu da TAM lá perto, depois tinha esse campo de golfe, tem as universidades, quer dizer, você pouco ouve falar de São Carlos. Agora, no exterior é conhecida como campo de golfe. Então, dá força para aquele segmento, né? A gente tem aqui Porto, tem ecologia, não é? Que é o turismo de aventura, que tem um rapaz fazendo com perfeição aí no escuro, né? Tem o nosso turismo de negócio, com a criação do centro de convenções, que a família Mendes, graças a Deus, fez e criou a oportunidade, né? Alavancou o turismo de negócio. Temos a praia, que é belíssima, não é? E tem outros, tem o Santos Futebol Clube, que indiscutivelmente é conhecido mundialmente, Pelé e Neymar, e uma série de coisas, armas que a gente tem para explorar e que a gente tem que escolher uma delas para dar um segmento mais Vitor, mais eu forte. Acho que a gente tinha que aprender a valorizar aquilo que a gente tem. A gente tem tanta coisa boa do lado de casa, só que o nosso problema, às vezes, a gente não conhece. A gente olha para o vizinho, mas não olha para aquilo que a gente tem, né? Então, a gente tem a primeira ponte pêncil do Brasil. A gente tem o primeiro forte do Brasil em Bertioga, o último forte construído na Praia Grande, o maior jardim contínuo de orla de praia do mundo aqui em Santos. Você tem a maior plataforma de pesca de concreto em Mongaguá. Então, assim, você tem uma fazenda de búfalo no Guarujá. A gente tem... A diversidade aqui é enorme. Atleta do século. Lama Negra em Bertioga. Em Bertioga, desculpa, em Peruíbe. E o Itanhaém, o encontro da Não estou nem falando dessa parte esportiva aí, que é do Neymar e do Pelé. Não, tem uma série de coisas. Quem pega aqui, por exemplo, e vai até Bertioga de barco, é belíssimo isso aqui, é interessantíssimo. Quando você entra nas serras, por exemplo, por que essa serra não abre para o público de uma maneira mais ampla? Caminhos do Mar. Caminhos do Mar. É verdade.
Quem pegou para ele o Caminhos do Mar? São Bernardo do Campo. Aí nós Só que podemos, tudo fica em Cubatão. Né, explorar Entendeu? muito Quer dizer, mais. Todos os monumentos ficam em Cubatão. E nesse feriado, Bom Dia Baixada está recebendo o presidente do Santos Região Convention Visitors Bureau, o empresário Alex Mendes. E o empresário do setor de turismo também, Vitor de Souza. Aliás, setor de turismo, vou fazer um depoimento aqui meu pessoal. Quando eu comecei de pequeno a viajava pela Vasco da Gama, Vitor ainda naquela ocasião ainda ficava mais à frente, atendendo e tudo. Hoje ele está mais, acho que no segmento corporativo. Você está me chamando de velho, né? Não, mas é verdade. É verdade. Então que tu está ficando velho também. Já está com o cabelo branco aqui. Não, mas é verdade, é verdade. O Vitor ele ainda atendia tudo, como se fosse Vasco da Gama. Acho que, inclusive, o pessoal, todo mundo que é mais, principalmente da colônia e um pouco mais antigo, se lembra e conhece a Vasco da Gama no centro da cidade. Eu quero aproveitar, Vitor, de te fazer uma pergunta. Não é incomum ver anúncios de pacotes turísticos por operadoras, algumas vezes o sonho se transforma em pesadelo. Quais são os cuidados que uma pessoa deve ter quando busca uma agência? Você diz da má agência, né? Como tem qualquer Exato, segmento. como tudo. Lógico. Graças a Deus aqui em Santos, principalmente na nossa região, já aconteceu alguns casos, mas aqui em Santos a qualificação profissional tem sido de boa São agências para mais ótima, tradicionais, para né? excelência. Tá? Nós temos bons profissionais, boas agências qualificadas, mas a grande atenção que o público tem que ter é com a agência que está cadastrada na Embratur, cadastrada no governo, né? Que chama-se cadastro de turismo das pessoas que estão ligadas ao turismo. Isso é essencial. E outra, logicamente, como qualquer outra atividade, é saber quem é o bom profissional. Você sabe qual é o médico bom profissional que você queira na sua especialização, não é? Você sabe qual é o bom engenheiro, você sabe qual é o bom advogado, quer dizer, todos são bons, né? Mas você qualifica o teu advogado. Exatamente. E às vezes você qualificando, você acaba se decepcionando com alguma coisa, com algum detalhe, mas não que você vai ser prejudicado com alguma das agências que estão constituídas em Santos. São muito boas, podem acreditar nelas, né? E logicamente tomar esse cuidado, né? Com o cadastro, saber que ela é cadastrada, que ela é qualificada. O Bureau pode também indicar, quem quiser, eu acredito isso, indicar as agências filiadas ao Bureau, as agências credenciadas em alguma associação de classe, tá? Agências de viagem, operadoras também, né? E assim, eu tenho uma curiosidade pessoal nesse segmento, por exemplo, das agências e tudo. Mudou muito o perfil, né? A questão da internet, desses sites de você reservar, a gente tem vários de pesquisa e tudo. O perfil mudou mesmo? As pessoas deixaram ou as agências de alguma forma se adaptaram a essa nova realidade? Porque também é muito cômodo, né? Você vai na agência, você pegar uma pessoa, um profissional na agência que tenha uma experiência de viagem, que já tenha vivido, já tenha ido para os lugares e tudo, é sempre uma dica pessoal, você não fica preso só ao que você vê. Mudou, se adaptou, foi bom, foi mal, como é que você enxerga isso? Olha, é reversível, né? É reversível. Eu costumo estar brincando lá fora, falando com o Alex, inclusive o seguinte, a internet, vamos falar, como ente chamada, afetou o turismo de cara, né? Com relação à venda. Né? Afetou o turismo de agência de viagem. Né? Porque você tem uma ferramenta tipo Booking, tipo Decolar, tá? Que você vai diretamente e acessa. Né? Mas o turismo tem isso há muitos anos já. Quer dizer, o Uber que o taxista está enfrentando hoje é o Uber da agência de viagem lá atrás. O camelô, em frente à loja que vende a mesma... É o mesmo Uber, tá? Então, o que você quer? Você quer pagar menos e ter o mesmo serviço, pelo menos. Agora, o que falta aí é a consultoria. Você é um consultor, você começa a ser um consultor de viagem. Agora, o brasileiro não gosta de pagar consulta.
Tanto que tem o retorno, né, no médico. Tem uma série de coisas de malandragem que o brasileiro usa. Então ele não gosta de pagar. Então ele quer te usar a tua expertise e não cobrar, e não pagar. Então é muito comum você chegar lá, pô, Vitão, posso ir aí, pô, vamos ver a viagem. Olha, sabe, meu filho comprou na internet com milha. Olha, minha filha pegou lá no coisa, pegou o hotel. Você sabe um restaurante perto desse hotel? Olha, que é as dicas, e hotel em tal lugar eu queria ver com você porque eu não consegui, né? Aí você acaba vendo para o cara um hotel com 10 hotéis que ele reservou e 10 serviços que ele reservou. Então você percebe na hora que ele está te usando, não é? Mas isso não é maldade, isso faz parte, pô, da mesma coisa que o que eu te falei do Uber. Da mesma forma em que se ele vai lá tomar uma consulta, ele pega todos os dados e depois sai e não volta mais, às vezes. Porque ele pega as dicas e não volta. Então, por quê? Porque a raiz é a mesma daquela do médico. Eu vou fazer 3 retornos e pagar uma consulta só, de repente, entendeu? Esse é um vício da pessoa, é bolso. Bolso é um negócio muito sério. O dinheiro foi o diabo que inventou. Qual é a adaptação? Como é que funciona? E às vezes eles te procuram para resolver o problema da internet que eles criaram. Exatamente. O cara criou na internet alguma coisa, não consegue resolver, aí vai num profissional da área para tentar solucionar. E às vezes não dá. Nos hotéis do Grupo Rendes, como é que é essa relação? Existe uma tendência natural, como ele falou, uma coisa irreversível. A internet eu acho que é uma coisa irreversível. O estreitamento do relacionamento do hotel, do operador de turismo com o público-alvo, acho que isso é irreversível. Como agência de viagem, como companhia aérea, você vai acabar comprando direto, você não precisa mais de uma agência. Mas quem não entende direito desse mercado, quem não conhece direito as nuances disso, eu aconselho, não deixe de comprar por uma agência de viagem. Você pode tornar o sonho um pesadelo, né? Se você não conhece, não sabe o que você está fazendo, principalmente numa viagem internacional, não compre direto se você não tem experiência para isso. Porque você tem visto, você tem validade de passaporte, você tem vacina, você tem uma série de informações que às vezes o leigo não sabe. Aí quando chega no aeroporto, não dá mais tempo para arrumar. Não, e é mais... Fazendo propaganda para você. Esse é um fato. Isso que eu ia falar, é um fato mesmo, você ter a segurança de estar conversando, de estar comprando de quem já conhece, de quem já enviou outras pessoas e teve o feedback de se o hotel indicado, por exemplo, é interessante mesmo, se a localização é adequada para o que aquele viajante está procurando. É muito comum alguém na família gostar de mexer nisso. Eu também gosto de escalar a seleção brasileira, sabe? É mais ou menos assim. Então, e o técnico ele fica quando... É como médico, eu não aguento mais dor de barriga, e daí você vai, entendeu? Aí você vai. Antes você toma um chazinho para ver se melhora, né? Então é mais ou menos assim. Aí o que o cara acaba comprando? Normalmente ele compra certo, compra o barato, mas alguma inconveniência que ele não vê. É a taxa que ele tem que pagar no hotel, é que não tem café da manhã, é que o hotel não tem reembolso naquela tarifa especial. Não tem estacionamento, tem que pagar o estacionamento, ele não sabe que ele vai alugar. Aqui o voo faz 3 escalas, para chegar é barato, vai fazer 3 escalas. Às vezes você compra as 2 pontas, né? As tuas pontas de destino, e no meio você resolve fazer um passeio. Só que no meio, você não tem a mesma quantidade de bagagem que você tem nas pontas. Você vai fazer o que com aquela mala que está sobrando? É verdade. Então, assim, são detalhezinhos, são nuances que fazem a diferença. E às vezes a estrutura do roteiro. O cara pega vamos falar da Europa, vai, ou dos Estados Unidos, qualquer lugar, vamos falar da Europa. Ele acha uma tarifa São Paulo, Madrid, Madrid, São Paulo, barato, mas o destino dele é Londres. E aí, ou ele quer ir para Londres. E aí ele faz só mais barato, porque o resto ali é pertinho, sabe? Vou de trem. E aí ele acaba, na soma, gastando mais. E a franquia da bagagem entra nessa história. E a franquia entra, e a distância, e aí ele está em cima dos euros, que ele está perdendo um dia, de repente, para procurar outra saída, né? Ou então ele acaba improvisando o roteiro daquilo que ele não queria fazer. Então aí é que entra a consultoria, de você organizar. Então é melhor para uma agência de viagem hoje, por exemplo, eu preferia. Pessoal, eu te faço o teu roteiro, pega aqui direitinho, como um engenheiro, um arquiteto,
e agora você procura o pedreiro que você quiser. Entendeu? Não é mágoa, não. É um fato isso. Então, você organiza, o roteiro está aqui bonitinho, ó, tipo de hotel, tipo de passeio que você quer, toma cuidado com isso. Monta exatamente para o tá? perfil daquela pessoa, né? Às vezes procura Mais ou e menos o perfil isso. precisa... Você tinha me perguntado dos hotéis, como que isso... Como a gente vê isso hoje, sente isso na realidade hoje. Até poucos anos atrás, o volume de reservas feitas direto pela internet que nós tínhamos era em torno de 4% do volume que a gente tem. Hoje é 22%. Assim, está crescendo ano após ano. Feito diretamente. Diretamente. Seja no nosso site mesmo, do hotel, seja em sites, como ele falou, da Booking, Expedia. Então, e essa questão da tecnologia, Decolar, de você trazer isso a teu favor, mexer com essas ferramentas de tecnologia? Você tem que se adaptar, você tem que adaptar o seu profissional, né? O meu pessoal de reservas, hoje eles têm curso disso, né? Porque é tudo muito rápido. Então, eu mudo tarifa 3, 4 vezes por dia. Porque dependendo da ocupação, se está vendendo, se não está vendendo, é como passagem aérea. Você consulta agora, você consulta daqui a 5 minutos, o preço muda. A hotelaria está aprendendo a fazer a mesma coisa. Então, o teu profissional de hotelaria também tem que trabalhar nesse sentido, você tem que ser treinado nesse sentido. Porque não você perde o receita. Lá fora, seguinte, hoje você tem condição de ver como é que está o teu hotel nos próximos 6 meses. Não tem mais assim, a minha tarifa é essa. Ele vê o que está em 10% de ocupação. Isso vale para o avião, vale para tudo. Não, você vê naquele período, aquele período está muito baixo. Você oferece 5 apartamentos. Você tem custo fixo para pagar, né? Então, assim, a parte do turismo, o que eu não vender hoje, eu não vendo mais. Se eu não vender um quarto hoje, perdi. Eu não vendo ele amanhã. É diferente de um copo que está aqui. Eu não vendi hoje, eu vou vender ele amanhã. Ele está aqui, né? É tipo assim, no final de feira, sabe como é? Tomate fica mais barato no final de feira. Então é assim. Às vezes você tem entre feriados, por exemplo, ou entre temporadas, né? Você tem aquele período que está. Agora, você pega e faz uma promoção, às vezes. Só nessa exposição do Alex, eu tive que partir para isso. Então hoje eu vendo 15% do meu movimento na internet também. Então, me associei a Booking, me associei a Decolar, me associei a Expedia, me associei a uma série de outras ferramentas. São, acho que, total de 12 ou 13. Em que cai, outro dia vendi uma passagem em Belém do Pará. Poxa, onde que eu ia vender uma passagem em Belém do Pará? Eu não preciso vender só para o regional, posso vender para fora. Da mesma forma que o pessoal está invadindo a nossa região e levando receita, a gente tentando trazer dessa forma. Com a tecnologia mas não você é um grande acaba... volume, mas eu preciso divulgar na informação, na publicidade, porque isso é essencial no caso da internet, tá certo? Então, desapeguei disso. Falei, poxa, e outra, você está dormindo, está vendendo. Não é assim, Alex? É verdade. Você tá não, dormindo, e é importante. Agora, a gente vai precisar ir por um intervalo, mas mas eu depois gostaria que você falasse um pouco, nem sei se você pode falar um pouco sobre isso tudo, mas um novo hotel na cidade, a gente vai ter uma bandeira importante, uma bandeira internacional, de muito prestígio, que eu acho que é mais um presente que a cidade recebe. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Nesta quinta-feira falamos sobre turismo com o presidente do Santos Região Convention Visitors Bureau, o empresário Alex Mendes, o empresário do setor de turismo Vitor de Souza, mais conhecido como Vitor da Vasco da Gama. Alex, antes de encerrar o último bloco, eu queria saber, perguntei de você, nem sabia se podia falar tudo, mas eu acho que é um presente para a cidade, né? Mais um empreendimento importante, mais um passo para o desenvolvimento, tudo que o Grupo Mendes dá na cidade, e eu sempre que tenho oportunidade, Vitor, procuro enaltecer isso, porque eu acho que o que o grupo fez, acho que nas últimas décadas foi mais para o desenvolvimento da cidade e da região do que se passou durante muito tempo. Digo isso porque vocês entregaram o centro de convenções, que foi algo realmente precisava, os empreendimentos todos, os shoppings e tudo isso. E agora a vinda do Sheraton, uma bandeira
internacional, de prestígio, e que eu tenho certeza que vai dar uma qualidade também, uma opção a mais de qualidade para a cidade no ramo de hotelaria. Queria que você me falasse um pouco desse empreendimento. Bem, o Sheraton, a gente vai abrir ele o ano que vem. Esse ano a gente não consegue inaugurar ele ainda, né? Ele fica dentro do Praia Mar Corporate, aquele prédio que tem na frente do shopping. O shopping o Corporate a gente entregou a parte das salas, mês que vem estamos entregando a parte do residencial, e aí fica faltando só a parte do hotel, que a gente deixou por último. Não porque era hotel, não menosprezando a atividade, muito pelo contrário, mas pela situação atual da economia, pela situação atual que a cidade se encontra, a região, né? Então a gente resolveu protelar um pouco isso. Aliás, cabe, né, um adendo, né, Vitor? Na contramão de tudo, né? A recessão, crise, e a gente, com empresários na cidade, acho que meu pai sempre dizia, investindo. Na crise é que a gente cresce. Né? Então a gente continua apostando na mesma coisa, ele continua apostando nisso, e a nossa ideia é entregar o Sheraton a partir de abril, maio do ano que vem. Tá? É um hotel 5 estrelas, são 213 apartamentos, é uma rede americana que vem administrar o prédio. Nós só estamos construindo, mas a administração, toda a operação é deles, não vai ser nossa. Tá? E como você disse, tem prestígio, traz uma qualidade diferenciada, que não menosprezando o que tem, nós também temos hotéis aqui, mas é um tipo de treinamento, é um tipo de treinamento diferenciado do profissional que vem para lá, até do público que vai frequentar aquele hotel. Né? E para nós e para quem trabalha com turismo, tudo, é importante você ter esse leque de opções, né, Vitor? Você poder trazer alguém, uma empresa, né, para um executivo ou para uma família que precisa se dirigir à região, à cidade, e você ter mais uma opção de qualidade, inclusive desperta um segmento que a cidade não tem, por exemplo, que é o turismo internacional. O Sheraton, ele vai, queira ou não queira, trazer turistas de fora. Tá? A própria marca, ela se encarrega disso, de divulgar, porque ela divulga numa rede mundial de agências de viagem e de venda direta ao público. Quer dizer, fora outros meios de venda, mas o próprio Sheraton ela divulga. E você, normalmente, quando você vai à Europa, ter qualidade Sheraton, ou Estados Unidos, qualidade Sheraton, você abre... O fato de você ter a bandeira, tudo... Eu percebo muito isso pelos americanos, principalmente. Exatamente, o americano tem uma... O americano, quando ele sabe que ele vai para um lugar e tem uma bandeira que ele reconhece como de qualidade, ele se sente mais à vontade. Se você, o americano tem essa cultura, né? Inclusive atrair turismo de negócio. Exatamente. Por exemplo, uma reunião de empresa americana fica muito mais fácil fazer no Sheraton Rio, Sheraton São Paulo, Sheraton Santos, do que fazer em outro hotel. Tá? Não, até o próprio hotel dele. E o próprio complexo, né? O complexo todo fica mais atrativo, né? O esforço, shopping, por exemplo, hotel, restaurante. Ele se completa, né? Ele se completa. E uma observaçãozinha aí. O restaurante do hotel, a Sheraton, ela não trabalha mais com aquele conceito de restaurante de comida internacional, né? Ela agora está trabalhando com formato de restaurantes temáticos. E, obviamente, a gente escolheu o tema português. Então, vai ser um restaurante português aí que a cidade vai ganhar também. Que bacana. Ai, bom. Porque, você vê, é qualidade, você vai ter público para isso. É um público diferenciado que a cidade. Embora no hotel do Alex, o Parque Balneário, a gente chama de 5 estrelas, o Sheraton, ele é um 5 estrelas executivo. Ele vai atrair, além Esse é o melhor hotel daqui da cidade. Exatamente. Além de atrair um público turista, vai atrair negócios. Isso é muito importante. E vai tornar a cidade conhecida, porque às vezes a pessoa procurando no Brasil um Sheraton vai encontrar Santos. Talvez seja a opção dele vir a Santos, porque existe um Sheraton. É umas coisas assim, porque às vezes acontece isso quando a gente escolhe um hotel para um cliente. Vai em Barcelona, ou então em Portugal, um Pestana, porque é da região. E nunca esquece de que o Sheraton tem, o Sheraton no Porto, o Sheraton em Lisboa, quer dizer, só para ter uma noção do... Inclusive o Sheraton Porto, eu acho maravilhoso aquele hotel. Não, da importância de você ter um equipamento... A gente está falando da rede internacional, da segurança do turista,
Eu, quando fui para o Japão ver o nosso time jogar, né, o Santos... Não lembra. Não, tudo bem, mas... Não lembra disso. A viagem foi boa, Valeu. A viagem foi, mas hoje o jogo... Hoje eu sou briosa. Eu, quando fui escolher um hotel para me hospedar, eu fui buscar um hotel que eu conhecesse. Eu não conhecia nada dali. Tem vários hotéis, como um parque balneário, que quem é daqui conhece. Mas o cara que é o turista de fora não tem a menor ideia se aquilo é bom, se é ruim. E eu não quero me aventurar. Estava com a minha esposa, não vou me aventurar em ficar num lugar que de repente você ruim, escolheu ter uma má experiência. Não é isso? Aí eu fui pela confiança da marca. Então, é exatamente esse aspecto que eu estou abordando. É muito comum isso para o agente de viagem, para não errar, colocar uma rede conhecida. Seja ela Mercury, seja Sofitel, seja ela Sheraton, Hilton, sabe? O que for, Intercontinental, o que for, você não erra. Aí, quando você desce de estrela, você também procura no rastro aquelas redes que tem. Puxando um pouco da sardinha aqui para o Convention Bureau, numa situação como essa, se você não tem uma rede, ou independente de você ter uma rede internacional, você tem algumas entidades que baseiam um pouco essa tua experiência, garantem a qualidade dessa tua experiência. Então, o Convention Bureau não pode ter qualquer um, não que a gente fique avaliando a qualidade deles, mas um mínimo garantido a gente tem que dar. Então, a gente tem que respaldar isso daí. Saber se ele está sendo indicado, se ele está participando, ele tem um mínimo de é comum uma pessoa qualidade. de fora consultar, por exemplo, o site do Convention Bureau, com a hotelaria que ele indica, aqueles que são associados, que garante a qualidade. E como é que está falando? Tem um selo, inclusive. Todo associado tem um selo no seu estabelecimento. E como é que está hoje o perfil do turista que está vindo para a nossa região? Ele mudou nos últimos tempos? Houve aí uma migração de nível, de procura? Qual é o perfil do turista que está vindo para cá hoje? O perfil que nós temos aqui, ele tem, obviamente, a origem deles é muito São Paulo, interior de São Paulo. Esse é o 90% do turista que vem para cá, ele é dessa região. Tá? É a maior região do Brasil. Né? Se eu não me engano, o primeiro polo emissor do Brasil é São Paulo, o segundo é o interior de São Paulo. Então é o que a gente tem aqui de vizinho. E esse público que nos frequenta. Tem melhorado, né? Aqueles farofeiros que a gente vinha antes, que o pessoal vinha de ônibus, né? Então, assim, as prefeituras trabalharam bastante para inibir esse tipo de coisa e foi um trabalho feliz e até a própria população, a própria condição que a cidade, que a região hoje oferece, não dá muito espaço para esse tipo de turista e eles têm se utilizado daquilo que a cidade quer que eles se utilize. Restaurantes, bares, hotéis, pousadas, né? Tem muito mais... A oferta hoje está muito grande em matéria de qualidade. Não tem só hotel bom ou hotel ruim. Você tem aí uma faixa, uma gama enorme de variedade para todos os bolsos, tipos e gostos. Então, a gente também melhorou bastante nesse quesito. E o grande esforço, na minha opinião, o grande esforço de pegar outros segmentos, que foi avançar no turismo de negócio por causa do centro de convenções e os hotéis, os agentes de viagens que lidam com o receptivo, e mais o Convention Bureau, não é? Tem atraído, e tem ido às feiras, né, Alex, e atraído outros segmentos, né, de negócio e pessoas qualificadas. Claro. Como agora vai vir, por exemplo, o caso do Sheraton, que vai trazer outro segmento, mas a terceira idade também é importante para a região, né? Eles têm vindo aqui muito para... É um trabalho que precisa ser feito, né? Nessa tua linha de pergunta, a gente está acabando de desenhar um plano, né, um projeto, na verdade, e a gente, infelizmente, a entidade não consegue fazer sozinha, a gente vai precisar de algum apoio, principalmente um apoio financeiro. Então, a gente vai conversar com o governo do estado. Já começamos uma conversa, mas a gente precisava acabar o projeto. É um observatório do turismo. O que é isso? Para que serve? Então, toda essa parte de estatística, ela é muito no cheiro. Você não tem uma base muito concreta. Da onde que veio essa informação? Vai muito no feeling de cada um. Vai muito no feeling. Então, assim, ela não é muito religiosa, vamos dizer. Então, esse Observatório do Turismo, a gente vai ter a informação muito mais palpável. Vai ser uma ferramenta importante. Quem alimenta ela, e é toda digital, porque também até para você programar, até para depois o empresário do turismo programar também os seus investimentos. Né? Os próprios hotéis vão alimentar esse sistema, restaurantes, bares, pontos turísticos. Né? Então, eles vão colocar lá toda a informação que eles têm, da qualificação de turista, da quantidade de turismo, de tudo aquilo que a gente precisar. Né? Então, obviamente, cada
Cada tipo de estabelecimento vai ter um questionáriozinho ali para preencher de acordo com o movimento que ele teve. E quem vai se beneficiar disso? A entidade, o próprio Comércio Bureau, as prefeituras, né, todo mundo para poder organizar uma política de turismo melhor. A informação é fundamental para você planejar e poder aperfeiçoar o seu negócio. Né? Somente divulgar isso, né? Que claro. É o caso que... Essa é a ideia. O turista é meio preguiçoso, por exemplo, quando você pergunta para o turista que ele não gosta de responder. Né? Ele não gosta. Duas perguntinhas vai, mais pergunta ele quer passear. Se você colocar alguém lá fazendo, ele não vai preencher. Mas o próprio estabelecimento, ele consegue balizar. Eu vi num lugar, uma coisa para pensar, está saindo agora, porque eu vi há muito tempo isso atrás, numa cidade da Europa, me recordo, foi na Espanha. Tinha um totem lá que você deixava em voz as questões. Que interessante. Então o cara chegava e falava, eu não gostei disso, eu gostei disso, pronto. Dá o ponto forte, dá 3 perguntas. 3 perguntas ele deixava... O importante o cara tem preguiça de escrever. Bom, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente eu vou ter que terminar. Foi um bate-papo gostoso. Quero agradecer a presença do Vitor de Souza, da Vasco da Gama, o Alex Mendes, do Grupo Mendes. Quero agradecer principalmente você que nos prestigiou até agora. Bom Dia Baixada fica por aqui, mas continue acompanhando a grade da Santa Cecília TV. Obrigado.